Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Jéssica, sou formada em jornalismo, trabalho atualmente na Record News e fui convidada pela Mel para poder participar dessa coluna semanal que ela está fazendo no Bem Viver Pilates. O assunto de hoje é fake news. A gente quer entender como que essas notícias falsas elas podem comprometer a nossa saúde mental. As notícias falsas elas surgiram desde que a gente se entende por gente. Todos os dias a gente ouve falar nos nossos bairros, na nossa vizinhança, que teve algum boato, alguma história inventada sobre alguém, enfim. A única diferença dessas notícias que correm assim boca a boca perto de nós é que normalmente elas acontecem de forma despretensiosa. Já as notícias falsas não, elas funcionam para afetar a vida das pessoas, elas sempre têm algum objetivo. Objetivo ideológico, um objetivo para fazer com que os outros concordem com aquela ideia. Sempre existe algum tipo de objetivo por trás dessas notícias. E quando elas surgem numa época de pandemia, a situação é ainda mais preocupante, principalmente para quem recebe e principalmente para quem tem que lidar diretamente com elas, médicos, enfim. Está acontecendo muitos casos em que os médicos precisam tentar mostrar para os pacientes que as notícias são falsas, principalmente na administração de medicamentos. Algumas pessoas já chegam lá aos hospitais dizendo que precisam tomar algum tipo de medicamento, sendo que nada é comprovado cientificamente ainda. E aí eu penso o seguinte, as notícias falsas elas afetam as nossas vidas de duas formas. A primeira delas é em relação à nossa ansiedade. Quando surgem notícias falando que a cura para o coronavírus está aí, ou se a gente chupar uma bala de maçã, a gente consegue se curar do coronavírus, a gente sente uma ansiedade maior e vai tentar buscar por essa bala. Uma coisa completamente falsa e irreal, mas que a gente, num momento tão deprimente, acaba acreditando por ser uma única solução. Aí também tem o outro lado. Quando a gente recebe alguma notícia falando aumentando o número de casos de mortos, ou falando que metade da população já morreu, por exemplo, isso deixa a gente ainda mais chocado e tristes. Então, o que acontece? As notícias falsas, elas trazem essas duas versões. A primeira, muita ansiedade, e a segunda, depressão, medo, tristeza. Então, são dois fatores que a gente precisa estar muito alerta, principalmente quando a gente recebe, quando essas notícias elas chegam às nossas mãos, elas chegam pelas redes sociais, principalmente agora, Facebook, Instagram, WhatsApp. Eu acho que com essa rapidez, com essa agilidade que a gente tem com as mídias sociais, elas chegam pra gente muito mais rapidamente. Então é preciso a gente ficar alerta, tomar cuidado, porque a maior parte das coisas que chegam até nós são falsas. As notícias falsas surgem nas nossas vidas todos os dias. Um dado recente mostra que mais de 110 milhões de pessoas acreditam em pelo menos uma notícia falsa. Então a gente vê que a disseminação é imensa e as pessoas recebem cada vez mais esse tipo de conteúdo e o pior, repassam e às vezes acreditam naquilo que estão recebendo. Eu vou falar também um pouco sobre algumas consequências de fatos reais que aconteceram por causa dessas notícias falsas. Recentemente, uma mulher ela foi acusada de sequestrar algumas crianças para poder fazer um ritual de magia negra. Essa mulher morava em algum lugar aqui de São Paulo e após essa divulgação dessa notícia, ela foi linchada e acabou morrendo. Então, a gente precisa também prestar atenção no quanto essa divulgação, essa disseminação dessas notícias podem afetar a vida de alguém que não tem nada a ver com aquilo que está sendo divulgado. A outra notícia também que anda aí correndo, a gente vê todos os dias algo relacionado a isso, são as vacinas. A gente sempre ouve alguém dizer que elas são prejudiciais e aí criou-se um movimento anti-vacina muito grande. Isso prejudica a saúde de muitas pessoas que acabam deixando de se vacinar porque elas acreditam que as vacinas podem fazer mal à saúde, enfim. E aí eu resolvi fazer uma interatividade com vocês sobre notícias que
talvez pareçam ser verdadeiras ou que as pessoas acreditam, mas que na verdade são falsas, ou que na verdade parece ser falsa e são verdadeiras, enfim. Vai ser um joguinho de fato ou fake. A gente sempre recebe no celular, principalmente no WhatsApp, algumas diquinhas de como combater o coronavírus. E aí uma das notícias que eu acabei recebendo fala o seguinte: água fervida com alho serve como tratamento para o coronavírus. Você acha que isso é uma notícia verdadeira ou uma notícia falsa? Se trata de uma fake news. Ainda não foi comprovado nenhum tipo de medicamento, quanto mais solução natural. Não existe nada provado cientificamente que pode curar o coronavírus. Seria incrível, mas infelizmente ainda não foi comprovado. Outra notícia que eu recebi um dia desses falava o seguinte: evitar comer gelados ou pratos frios podem ajudar no combate ao coronavírus. Isso pra você é fato ou é fake? De novo, se trata de uma notícia falsa. A temperatura dos alimentos não influencia em nada, muito menos no combate ao coronavírus. Eu já ouvi em algumas colunas aqui as pessoas falando sobre como a gente consegue se alimentar para ter uma imunidade melhor. Então, acho que talvez a ligação da imunização da comida com um tipo de doença é isso. Quanto mais a gente está saudável, mais a gente faz atividades físicas, pratica pilates, por exemplo, a gente fica melhor, o nosso corpo fica melhor e aí isso pode, de alguma forma, ajudar a gente a ficar imune a algumas doenças, mas não cura o coronavírus, não combate o coronavírus. É uma fake news. A outra notícia é sobre cloroquina. Cloroquina gerou-se uma polêmica enorme em relação a esse medicamento. É um medicamento usado por pessoas portadoras de doenças autoimunes, como a lúpus, por exemplo. E acabou que as pessoas começaram a falar sobre isso, que ajudava no tratamento do coronavírus. E aí chegou uma mensagem para mim, uma notícia que falava o seguinte: cloroquina é distribuída gratuitamente por toda a Europa para tratar o coronavírus. Para você, é uma notícia verdadeira ou se trata de uma fake news? Novamente, é uma fake news, ainda não foi comprovado cientificamente. Alguns países até tentaram chegar a usar, tentaram se informar melhor sobre esse tipo de medicamento, mas nada foi comprovado e ele não está sendo usado nem na Europa e em nenhum outro lugar do mundo. A última notícia que eu acho que pode ser bastante curiosa e que muita gente acaba perguntando se é de fato verdadeiro ou não, é sobre um projeto aprovado no Congresso que permite que os domicílios sejam invadidos para a polícia poder fiscalizar se as pessoas estão ou não usando máscara. Isso para você é verdadeiro, fato, ou se trata de uma fake news? De novo, estamos falando de um caso de notícia falsa. A polícia não pode entrar, nenhuma fiscalização pode entrar na nossa casa para poder avaliar se a gente está se protegendo ou não contra o coronavírus. Isso também é uma notícia que não pode ser divulgada, que a gente tem que tomar cuidado ao repassar. E agora eu vou responder algumas perguntas que chegaram para mim. A primeira delas é a seguinte: como podemos nos proteger de tantas notícias para manter uma saúde mental? Eu acho que a gente precisa se proteger das notícias falsas, porque elas sim trazem um certo desconforto para a nossa vida, por serem falsas. O resto das informações, aquelas verdadeiras, comprovadas, verídicas, elas são benéficas. A gente precisa ter conhecimento do que está acontecendo no nosso país, na nossa vida, no nosso mundo. A gente precisa ter conhecimento de tudo. A segunda pergunta é sobre as fake news de pessoas próximas. O que fazer quando recebemos fake news de familiares, amigos? Eu costumo dizer para a pessoa que é uma fake news. E aí eu pego essa informação, eu vou lá no Google, encontro a informação dizendo que o que ela me mandou é uma fake news e respondo avisando a pessoa que se trata de uma notícia falsa. Eu acho que é a melhor forma, né? Porque a gente acaba informando e ajudando outras. Às vezes a pessoa nem sabia que se tratava de uma notícia falsa. Enfim.
A outra pergunta é: quais são os sites confiáveis para conferir se uma notícia é fake ou não? A gente sempre precisa ir atrás de sites oficiais. Então, a gente tem que pensar muito bem. Quando chega algumas coisas que a gente desconfia, uma mídia que a gente nunca viu, com certeza não é algo oficial. Com certeza é algo falso. Então, a gente precisa ir pelas mídias tradicionais, oficiais, por fontes que a gente já conhece, enfim. A outra pergunta é se existe um site para verificar a veracidade das informações. Eu não conheço nenhum que eu coloque lá e apareça para mim se é uma informação verdadeira ou se é uma informação falsa. O que eu costumo fazer é olhar naqueles sites que as pessoas, que algumas mídias locais aqui do Brasil, elas colocam essa checagem desse jeito que a gente fez até aqui, de fake ou fato, por exemplo. Lá tem muita coisa e eles fazem isso diariamente, eles conseguem essa dimensão, assim, essa quantidade enorme de informações e de checagens. Então, quando eu preciso checar alguma coisa que eu não consigo falar diretamente com a pessoa, eu vou até lá e olho se é fake ou fato. E eu acho que é uma boa dica para vocês também. A outra pergunta é: o que você fez nesse período para te ajudar a relaxar e não pirar? Eu acho que é um período muito difícil para todo mundo, a sociedade como um todo, o mundo como um todo passa por um período muito complicado. Então, eu procuro todos os dias tirar um tempo para ler informação boa, para ler notícia boa, notícia verdadeira, mas que me faz bem também. A gente consegue selecionar esse tipo de informação. Então, eu costumo tirar uma parte do dia, um momento, para poder ler essas informações positivas, essas notícias boas. Outra pergunta é se criar ou compartilhar fake news é considerado crime. Sim, criar ou compartilhar fake news é sim considerado crime, principalmente quando afeta a vida de alguém, quando afeta alguma outra pessoa, até moralmente falando. Então, a gente precisa ficar sempre alerta, tomar muito cuidado com essas coisas. Eu citei aqui o caso de uma mulher que foi linchada no Guarujá, em 2014, e as pessoas chegaram a matar ela por uma fake news. Então, é sim digno de punição e isso sim acontece. Eu não sei com qual frequência, eu não tenho essa informação, mas as pessoas podem sim ser punidas. Eu acho que eu consegui trazer para vocês um pouquinho desse mundo de fake news. É bom a gente sempre ficar esperto, é bom a gente sempre checar, é bom a gente perguntar para as pessoas se se trata de uma verdade, de uma mentira, fontes oficiais, informações médicas, por exemplo. A gente pode conversar com o médico, a gente pode procurar algum profissional que nos atenda. A gente precisa estar sempre olhando tudo isso e vendo também, sem tentar se envolver na notícia. A gente precisa ter um pouco de frieza nesse sentido, porque às vezes os ideais dela, eles são os nossos ideais. E aí a gente não pode fazer com que isso se torne uma verdade. O que é falso é falso. É a mesma coisa de liberdade de expressão. A gente não pode falar que eu divulgando uma fake news, eu posso divulgar uma fake news porque eu tenho liberdade de expressão. Liberdade de expressão a gente tem, sim. Isso é a nossa vida, mas a gente não pode, a gente precisa ter ética, a gente não pode simplesmente divulgar aquilo e falar que é liberdade de expressão. Eu espero que eu tenha trazido algumas informações para vocês positivas, que vocês possam refletir com tudo isso e qualquer coisa, é só me procurar. Obrigada e até mais. Tchau, tchau.